Senhor presidente dessa sessão, senador Vicentino Alves, senhoras senadores, senhores senadores, eu tenho ouvido bastante os nossos oradores, principalmente aqueles que são favoráveis ao impeachment, e fico observando o seu discurso para ver se eles falam dos crimes que são imputadas à senhora presidenta. Falam da chamada o geral da obra, como eles chamam aqui, ou seja, o conjunto da obra. Mas não tem essa figura jurídica nem na Constituição, nem na Lei 1079 de 50, nem no Código Penal, em nenhuma legislação brasileira, porque ninguém é punido ou é condenado pelo conjunto da obra. A senhora presidenta, senhor presidente Vicentino Alves, é denunciada, é acusada de cometer 2 crimes. Um deles é o que diz respeito à equalização da taxa de juros da dívida do financiamento da agricultura brasileira no ano 2015. E essa sistemática de equalização da taxa de juros, de subsídio à nossa agricultura, que permite hoje o Brasil ser o 2º maior produtor de grãos do planeta. E tem na agricultura uma das principais fontes de riqueza e de geração de trabalho. Essa política vem desde 1992. Portanto, desde 92 que nós temos a política de subsídio à agricultura brasileira. É a Lei 8.427. E nesta matéria não tem participação do senhor presidente ou da senhora presidente da República. É um ato feito pelo ministro da Fazenda, cumprindo as regulamentações do Conselho Monetário Nacional. Portanto, falar de pedalada nessa matéria é, no mínimo, tentar enganar 205 milhões de brasileiros. E eu sou um daqueles que aprendi que a verdade precisa ser dita, porque quanto mais clara é essa verdade, mais consciente a nossa população. Eu aprendi na vida também de que a elite brasileira, ao longo da sua história, sempre viveu enganando os mais pobres e os trabalhadores brasileiros, mas essa fase está passando. Não esqueçamos de que esta elite foi a última elite das Américas a libertar os escravos. E na época diziam, não podemos libertar os escravos porque eles não sabem trabalhar, eles não têm como sobreviver. Esses negros sobreviveram, estão hoje nas universidades, mostrando ao Brasil que eles são tão inteligentes quanto os brancos de ontem, que dizia que eles não tinham condições de assim agir. O subsídio da política agrícola brasileira, em 2015, 60% dele foi voltado para a agricultura familiar, para aquele que produz 70% do arroz, do feijão, da farinha de mandioca, que alimenta nós que vivemos nas cidades. E é esta crítica que exatamente eles querem evitar e fazem de uma maneira atravessada para diminuir a agricultura familiar e levar para o agronegócio. Nós apoiamos o agronegócio e a agricultura familiar, não tem diferença. E é exatamente por isso que aqueles que defendem o próximo governo, entre aspas, do seu Michel Temer, a primeira coisa que faz é acabar com o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nós sabemos que até o final dos anos 90, tínhamos muitos conflitos na agricultura brasileira, tínhamos muitas dificuldades, mas na hora em que nós organizamos o agronegócio no MAPA e a agricultura familiar no MDA, nós conseguimos desenvolver os 2 setores, assegurar crédito. Estamos chegando nesse 2016 a 32 bilhões de reais para a agricultura familiar e somando 202 bilhões de reais para a agricultura brasileira, seja a agricultura familiar e o agronegócio. E aqueles que querem patrocinar esse impeachment não aceitam que a agricultura familiar se desenvolva no Brasil, porque até ontem, antes do governo Lula, este pessoal era massa de manobra para vender para aqueles que efetivamente desenvolvem os grandes negócios do Brasil.
Brasil. Nós temos agora uma novela chamada Velho Chico. É bom olhar a cara do coronel que faz, comprando dos pequenos a sua produção. E diz mais: nós não vamos plantar um pé de nada, porque tem os pobres produzindo, me vendendo para que eu possa ganhar nas costas deles. Aquela novela do Velho Chico calha como uma luva nesse debate do impeachment, e fico aqui muito triste quando vejo vários senadores que conhecem a agricultura familiar, é decisivo nos seus estados, votando num projeto para impedir uma senhora presidenta que alavanque a agricultura familiar, mas nos seus estados faz outro discurso, e aquele que vai votar pelo impedimento da Dilma está votando para acabar com o MDA, como está no projeto de governo do senhor Michel Temer, que está chegando pelas portas do fundo. Eu sou um daqueles que entendo, todos tem o direito de ser presidente da República. O Lula foi eleito para isso, para mostrar que o pobre, o peão, o trabalhador, o agronegócio, todos têm direito, mas esta elite que trata os trabalhadores desta forma, é só ver a novela do Velho Chico, e ali representa exatamente a região mais sofrida do Brasil, que é a minha região, a região Nordeste, lá do nosso Ceará, que só no governo Lula é que o projeto do São Francisco começa a ser feito. Projeto esse que foi desenvolvido em 1847, ainda antes da metade do Segundo Império, e esse projeto ficou na gaveta, e foi com Lula e com Dilma em que nós hoje temos 87% desse projeto ali feito. Lembro muito bem do ensinamento do padre Cícero, em que dizia: quem nega um copo de água ao cristão não merece o reino do céu. E foi desta forma que padre Cícero se firmou na Caatinga e no Nordeste. E só com Lula é que as águas do São Francisco está chegando no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no chamado Nordeste Setentrional. E é contra esses projetos em que esta elite não aceita. Nós assistimos, senhor presidente Vicentino Alves, ao longo da nossa história, os retirantes, os famintos, ocupando as estradas, as cidades para sobreviver. Isso veio até 2002. De 2003 para cá, a seca continua existindo, os pobres continuam existindo, mas não teve mais nenhuma ocupação de nenhuma cidade do Nordeste. Nunca mais nós levamos famílias para dar sustentação a grande negócio do estado de São Paulo. Aliás, desde 1906, há 110 anos que o estado de São Paulo não elege um presidente da República. Portanto, este que está chegando, quer chegar pela porta dos fundos, mas não disputando o voto democrático de todo o território nacional. Quero registrar também de que a segunda acusação que faz a senhora presidenta da República são 6 decretos acolhidos pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, que hoje está afastado do seu mandato, está afastado da presidência da Câmara, que até ontem quase todos aqui eram Cunha, agora esquece de falar porque ele já prestou seu papel e foi descartado como chupa de laranja da presidência e das tarefas que ele tinha na Câmara Federal. Quando você olha do que ele é acusado, parece muito mais um conjunto de normas feita pelo médico do que propriamente denúncia, porque não cabe na sua ficha corrida o que ali está. E os 6 decretos que ele acolheu está na página 99 do parecer do relator e aprovado por maioria de voto, e que hoje nós estamos analisando. Desses 6 decretos, 3 deles, o relator, e que nós aprovamos, diz: não teve nenhuma alteração na meta primária.
E esses 3 decretos, segundo o relator, somam 93,4 bilhões de reais. Foram remanejamento. Ele aqui na coluna que trata do impacto primário coloca 0. Portanto, nós estamos afastando uma presidenta que não cometeu nenhum crime. E quem diz isso não sou eu, é o próprio relator. Quem quiser ter o cuidado, olhe, está na página 99 do seu parecer, distribuído para todos os senadores e senadoras da República. E isso aqui foi também o que a Câmara dos Deputados, 367 deputados federais mandaram para nós, dizendo de que dos 6 decretos, 3 deles não têm nenhuma irregularidade. E os 3 outros, diz o relator, diz o Eduardo Cunha, de que tem irregularidades. Um deles diz respeito a remanejamento de recursos da Justiça brasileira, que pediu à Presidência da República que fosse feito o seu remanejamento, porque eles tiveram receitas a mais de concurso público e só pode ser aplicado dentro do próprio Poder Judiciário. E eu não entendo que o Poder Judiciário brasileiro iria levar a senhora presidenta a praticar erros. O outro decreto diz respeito ao remanejamento de excesso de receitas das universidades brasileiras que fizeram o Enem, fizeram concurso público, teve saldo positivo e eles pediram autorização para investir na própria universidade. E o terceiro decreto trata do pagamento de 700 milhões de reais de juros da dívida pública interna, que termina contribuindo para melhorar o desempenho primário do Brasil. É disso o que a senhora presidenta é acusada. E é por isso que todos nós dizemos, não tem crime, tem previsão na lei orçamentária para assim proceder. Tem o PLN 5, que nós aprovamos no Congresso Nacional por ampla maioria de votos, como fizemos sempre ao longo da nossa história. Por isso é que eu tenho clareza de que nós estamos cometendo uma das maiores injustiças que eu já assisti quando se procura atribuir um crime de responsabilidade ou qualquer outro crime a qualquer pessoa. E sobre isso é bom compreender de que esse processo inicia pela compra de um parecer por R$45 mil à senhora Janaína Pascoal, lá em maio de 2015. Em seguida, não conseguiu ter o apoio do principal jurista que ela queria que subscrevesse esta peça, e aí ela própria resolve, no dia 1º de setembro de 2015, fazer a sua apresentação lá na Câmara Federal. Esse processo de pedido de impeachment, avaliado pelo próprio presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, chega à conclusão que era inaceitável, porque tratava do exercício de 2014 do mandato anterior. E no dia 4 de outubro é feita uma reunião no Rio de Janeiro entre o senhor Eduardo Cunha, com mais o líder Carlos Sampaio e mais o líder Rodrigo Maia, para que eles ajustassem o texto, e a partir dali é feito o aditivo, e no dia 15 de outubro, aí sim, com a assinatura do professor que ela tanto queria que subscrevesse, é apresentado como aditivo à Câmara dos Deputados. Fica na prateleira. No dia 3 de dezembro, quando a minha bancada do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, diz que não ia aceitar a chantagem do senhor Eduardo Cunha no Conselho de Ética, meia hora depois ele apresenta o pedido de impeachment, e é esse projeto de impeachment que nós estamos aqui discutindo, resultado de uma chantagem, de um
para ser comprado com um claro objeto de tentar tirar da presidência da República uma senhora, uma mulher honesta, séria e que não tem nenhum crime por ela praticado. Aqui, o que nós estamos fazendo é uma das maiores injustiças que eu já assisti na minha vida. Sou advogado. Acompanhei muitos casos, mas igual essa daqui, só uma coisa assiste: a frustração, a vontade de ser governo e que disputou 4 eleições nacionais com o Partido dos Trabalhadores e perdeu, e agora quer, pela porta